Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Bendito seja o nome do nosso Senhor por nos dar assim tão grande oportunidade de poder estar compartilhando do Evangelho. E meu desejo é que a palavra do Senhor toque em teu coração, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, porque há poder na palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus traz esperança para as nossas vidas. E nesse momento eu quero compartilhar da palavra do Senhor, palavra essa qual se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52, que narra aqui a cura do cego de Jericó. Diz-nos a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, o texto aqui nos fala que Jesus passou por Jericó, já estava saindo ali da cidade de Jericó, que uma grande multidão o acompanhava, e eu fico imaginando o barulho que essa multidão fazia, todos sempre naquela expectativa de ver o extraordinário acontecer, porque muitos ali já tinham visto dos milagres que Jesus fazia. E quando Jesus estava ali então saindo, a palavra do nosso Deus nos fala de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu estava ali à margem do caminho, cego, mendigo, um homem totalmente sem esperança. E há muitas pessoas hoje sem esperança. Eu não sei como que você tem olhado para aquelas pessoas que estão ao seu redor, mas eu tenho encontrado muitos cegos, principalmente cegos espirituais, pessoas que não têm esperança na vida. Eu tenho encontrado muitos mendigos, pessoas miseráveis, porque todos aqueles que não têm Cristo Jesus são pobres, são miseráveis e precisam da graça de Jesus Cristo. Meus amados, e a palavra do Senhor diz que Bartimeu, ao ouvir Jesus estava passando, ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Nós muitas vezes precisamos pedir socorro, mas como vou pedir socorro se eu não conheço quem é Jesus? Nós, como igreja, nós temos uma grande missão. Nós precisamos falar para as pessoas que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo salva. Nós precisamos evangelizar. A igreja do Senhor, ela tem ficado muito calada. Nós precisamos ir até os carentes e falar do amor e da graça do nosso Senhor. A igreja do Senhor, ela tem uma missão, e é sobre essa missão que eu quero falar com você. Provavelmente, quando o mendigo começou a clamar, quando Jesus parou e deu atenção, provavelmente tenha sido um dos discípulos, aquele que tenha ido chamar o cego, por ordem de Jesus. O cego estava longe, tanto que precisou gritar para ser ouvido pelo Senhor. E entre eles, aquela multidão, como eu já disse, talvez barulhenta, falando, comentando. Então o cego precisou ali gritar. Mas Jesus, versículo 49 aqui, ele parou e disse: chamai-o. Bartimeu era uma pessoa carente de visão,
carente de recurso, como eu já disse, cego. E ele trazia aí com ele dois problemas muito comuns e dos mais aflitivos entre os homens. O incidente aqui, meus irmãos, podemos dizer que é uma parábola viva. Bartimeu representa a humanidade sofredora, uma humanidade carente, que precisa de ajuda, que clama por solução dos seus graves problemas, a saúde e o sustento. Quem de nós não temos medo de perder a nossa visão? Quem de nós não ficamos com medo se no dia de amanhã vamos ter sustento ou não? Então são dois problemas que afligem muito o coração de uma pessoa. Os discípulos representam aqui a igreja, pois estão junto ao Senhor e procuram cumprir ou devem cumprir a palavra do Senhor, de anunciar as boas novas. A humanidade está doente e somente a igreja do Senhor, a qual foi plantada nesta terra, conhece a solução para os problemas dessa sociedade que está distante cada dia mais do Criador dos céus e da terra. A igreja, ela tem algo a dizer ao mundo sofredor. Ela, na sua missão, tem uma mensagem a levar ao homem. Será que nós temos feito a nossa parte como igreja? Será que nós temos ido até as pessoas e falado do amor de Deus, falado da graça de Deus? Será que nós temos ido até as pessoas e temos falado que essas pessoas também precisam se arrepender dos seus pecados, que há salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem no Filho de Deus? Nós, como igreja, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. O que nós podemos dizer a essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas carentes? Primeira coisa, quando o discípulo mandado pelo Senhor, no versículo 49, chegou até o cego, ele disse: tem bom ânimo. Eu creio que esse tem bom ânimo, ele estava querendo dizer ali para o cego: há solução, o Senhor te chama. Os que estavam ao redor do cego passaram-lhe uma mensagem negativa, repreenderam, mandaram-no calar. Vejam só, há muitos ali, a palavra de Deus diz no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Há muitos hoje tentando calar o pedido de socorro do carente. Há muitas pessoas dizendo: olha, não tem jeito, a vida é assim mesmo, você está sofrendo, vai continuar a sofrer, Deus não vai te ouvir, Deus não vai fazer, Deus não vai realizar milagre na tua vida. Eu quero afirmar a você que Deus faz milagre sim, que Deus transforma a vida sim, que em Jesus Cristo há a solução para os maiores problemas da nossa vida, que em Jesus Cristo há a solução para os problemas da nossa alma, do nosso coração. Conheço tantas pessoas sofrendo e eu sei que a solução só está em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Parecia que alguns estavam dizendo que não adiantava ele clamar. Diga às pessoas que adianta sim, adianta as pessoas orarem, adianta as pessoas buscarem a presença do Senhor. Mas a igreja tem uma mensagem positiva. E meu irmão, minha irmã, quando você de repente vê uma pessoa carente, uma pessoa à margem da sociedade, pense sempre com você que há solução sim em Jesus Cristo para transformar essa vida. A igreja ela tem que crer, ela tem que confiar no poder de Deus. Nós temos que passar uma mensagem positiva, otimista para o sofredor, para aqueles que estão sofrendo. Nós precisamos chegar para eles e dizer: coragem, irmão, anima-te, há solução para o teu caso. O Senhor está perto, o Senhor se encontra perto e há solução para a sua vida sim. É nosso dever dizer isso àquele que se encontra carente e aflito. Você conhece alguém carente? Você conhece alguém aflito? Nós precisamos dizer isso para que nossos vizinhos que não conhecem a Deus,
Nós precisamos dizer isso aos nossos colegas, aos nossos amigos que ainda não conhecem a Deus. Nós precisamos dizer sim para aquela família que está sendo destruída por Satanás aos poucos. Nós precisamos ir até elas e dizer: há solução para a restauração desta família. Nós precisamos levar essa mensagem de vida, que a solução está em Cristo Jesus. Precisamos orar para que o mundo tenha visão, como fez Eliseu em favor do teu servo. O profeta Eliseu, lá no passado, orou ao Senhor dizendo: peço-te, Senhor, que Ele abra os olhos para que veja. Você ora pelos seus vizinhos, você ora pelos seus amigos, ore por eles. Às vezes, quando nós temos uma programação da igreja, nós queremos convidá-los, mas antes mesmo de convidá-los, nós precisamos também orar, porque somente se o Espírito Santo tocar no coração deles, somente se o Espírito Santo abrir os olhos deles, para que eles vejam a salvação que está em Cristo Jesus. Você conhece alguém carente, alguém em aflição? Vá até essa pessoa e diga: tenha bom ânimo, há solução para a sua vida. A segunda mensagem que eu vejo aqui no versículo 49, que o discípulo levou para o cego, dizendo: levanta-te. O que o discípulo estava querendo dizer a Bartimeu: faça a sua parte, levanta-te. O cego poderia ter sido conduzido a Jesus, até pelos discípulos, poderia ter sido carregado, levado no colo à presença do Senhor. Jesus poderia ter curado ele ali, estava sentado, Jesus poderia ter ido até ele, mas Jesus mandou chamá-lo. E o discípulo foi e disse: levanta-te, faça a tua parte. Mesmo ele sendo cego, ele poderia fazer assim a sua parte. Levantando-se para ser conduzido, ele teve que ir com seus próprios pés até Jesus. Eu tenho conhecido muitas pessoas também que não têm se esforçado. Eu conheço pessoas que eu tento ensinar, tento mostrar, mas há pessoas que querem ficar prostradas reclamando da vida. É hora, meus irmãos, dessas pessoas também fazerem a parte delas, dessas pessoas buscarem, dessas pessoas se levantarem. Nós às vezes quase imploramos para as pessoas virem até a igreja, ouvir uma mensagem. E vamos continuar clamando e vamos continuar chamando essas pessoas. Mas é preciso que cada um venha fazer a sua parte, fazer a nossa parte. Quando você está doente, você precisa se levantar e ir até o médico. Quero te lembrar que Jesus Cristo é o médico das nossas almas. Quando você está desempregado, você precisa sair de casa e procurar emprego ou procurar alguém, ajuda de alguém para te auxiliar. Da mesma forma, na vida espiritual, nós também precisamos fazer a nossa parte. Eu sei que a salvação vem de Deus e através da graça, pela fé em Jesus Cristo. Mas a mensagem está aí. Há tantos pastores pregando, a igreja tem pregado, mas há muitos que se encontram prostrados. E nós precisamos dizer a essas pessoas para saírem também da cadeira do comodismo e ir até Jesus. Quero lembrar de um homem chamado Naamã, sírio, um soldado, um comandante do exército sírio. Esse homem ele vai até Israel para buscar a cura. E quando ele chega, o profeta nem o recebeu, só mandou uma mensagem para ele: olha, vai até o Rio Jordão e ali se banhe 7 vezes. Mergulhe 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Esse homem ele tinha uma enfermidade, ele era leproso. E ele então ficou revoltado, dizendo: eu não vou fazer isso não. Mas até que outro servo dele disse: Senhor, se caso o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor faria? Estamos aqui, mergulhe ali 7 vezes, faça a tua parte. E ele mergulhou. Ele mergulhou naquelas águas e saiu curado. Nós temos que falar para as pessoas: faça a tua parte, mergulhe nos rios de Deus, porque a solução está em Deus. A salvação é algo individual. Eu posso pregar, eu posso falar, mas a
pessoa precisa também buscar a presença do Senhor. Nós lembramos também dos 10 leprosos. Eles tiveram de sair e à procura do sacerdote para ficarem limpos. Quero lembrar também dos amigos de Lázaro. Lázaro já havia morrido e fazia 4 dias, estava no túmulo. Quando Jesus chega, Jesus vai dizer para os amigos de Lázaro: olha, remova a pedra, tira a pedra. E os amigos de Lázaro tiraram a pedra. E então Jesus chamou Lázaro de volta para a vida. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Deus do impossível. Mas há algo que nós temos que fazer. Por exemplo, você tem uma Bíblia? Leia a Bíblia, porque Deus vai falar com você. Dobre seu joelho através da oração e fale com Deus. Nós precisamos aprender e ensinar as pessoas a buscarem o Senhor. Essa mensagem nos ensina que nunca devemos desistir, mesmo diante do impossível. Levanta-te, faça a tua parte. Ensina-nos também que quando oramos, não devemos ficar na expectativa, mas levantar-nos para obedecermos à ordem do Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui na palavra do nosso Senhor, o discípulo diz: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama, Jesus te chama, vá até Jesus. Ele te chama. A igreja sabe e deve dizer bem alto: a solução é Jesus, mas Ele exige daqueles que dele se aproximam, que tenha fé. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter uma fé verdadeira. Nós temos que confiar que Ele se faz presente. Nós temos que confiar que Ele ouve os nossos clamores. Nós temos que confiar que Ele faz milagre em nossas vidas. Nós temos que confiar que Ele está com as suas mãos estendidas para abençoar nossa casa, nossos filhos, a todos aqueles que têm clamado por Ele. A palavra do Senhor nos ensina que Ele jamais rejeita aqueles que o buscam. Mas Ele requer de nós uma oração específica. O cego se levantou, lançou-se, diz a palavra que lançando de si a capa, não deixou nada prendê-lo, lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. E quando chegou na presença do Senhor Jesus, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Uma oração específica. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Antes, o cego clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, diante do Senhor Jesus, ele vai dizer: Senhor, que eu torne a ver. Nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos falar para o Senhor sobre o nosso problema. Nós temos que contar os detalhes do nosso problema. Nós temos que mostrar ao Senhor onde está doendo, onde está ferido. Nós temos que mostrar para Deus as nossas necessidades. O que queres que eu te faça? Ele quer que nós lhe confessemos nossa carência, nossa dependência. Ele prefere a oração objetiva, sem rodeios. Fale com o Senhor. A palavra do nosso Deus também em Filipenses 4:6 vai dizer para nós: não andei ansiosos, não, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Então fale com Deus, mostre ao Senhor aonde está o seu problema. O Senhor também exige de nós uma fé inabalável. A palavra do nosso Deus, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Isso é maravilhoso. A fé é para os momentos difíceis que superam nossa capacidade de resistência. É para essa hora que ela é aprofundada. Precisamos ter uma fé inabalável, uma fé verdadeira, uma convicção que ninguém possa roubar de nós. Se você é um homem de pequena fé, peça ao Senhor: aumente, Senhor, a minha fé. Eu preciso crer no Deus Todo-Poderoso. Jesus conhecia as necessidades do cego, ele conhecia também a fé. Ele tem interesse em nos atender. Nós temos que ter uma fé verdadeira. Nós não podemos ser como as ondas do mar. Nós não podemos ser como aquele homem de ânimo dobro. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. As pessoas querem que Jesus muitas das vezes venha até elas, quando elas é que precisam de Jesus. Elas que precisam ir até Jesus.
com muita fé. Entre o mundo carente e o Cristo onipotente, tem a igreja com a sua responsabilidade. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos a nossa responsabilidade, a responsabilidade de anunciar tão grande salvação. Nós precisamos dizer a todos que estão ao nosso redor: tem bom ânimo, há solução, e a solução está na pessoa de Cristo Jesus. Levanta-te. Nós precisamos falar para as pessoas: levanta-te, faça a tua parte, faça o teu melhor a cada dia, levanta-te, Ele te chama. E falar para essas pessoas que elas precisam se apresentar diante de Deus com uma verdadeira fé, uma fé que não confunde jamais. Olha, é muito bom quando Deus abre nossos corações e nos dá uma fé verdadeira. E meu desejo para a sua vida é esse: que você tenha uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E nós, como igreja, precisamos levar as boas novas de salvação a todos os que precisam. Há um mundo carente ao nosso redor. Nós somos chamados para ser a igreja do Senhor aqui na terra. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, e nós precisamos levar a mensagem de vida para aqueles que estão aí sem esperança. Em Jesus, a solução. Em Jesus, a salvação. Nós temos que levar essas pessoas a entender que elas precisam se levantar e buscar Jesus e se aproximar do Senhor com uma verdadeira fé. Quero orar por você nesse instante. Te convido, se você puder, fechar os seus olhos e falar com Deus Todo-Poderoso. Eterno Pai, maravilhoso Deus, Pai, nós como igreja do Senhor, nos ajude, ó Deus, a cumprir a nossa missão. Nos ajude, ó Pai, a ir até aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando, e dizer a elas que há solução. Nos ajude, ó Deus, a ensinar essas pessoas que elas precisam também se levantar e ir até Jesus e se achegar diante do Senhor com uma verdadeira fé. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que o Senhor continue, ó Deus, a falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Nos fortaleça cada dia, ó Pai, na Tua santa presença. E assim, ó Deus, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Bartimeu, diz a palavra do Senhor, no versículo 52, que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu te convido a cada momento a seguir a Jesus pela estrada da vida. Que Deus te abençoe.